Fala galerinha, dando continuidade aqui, vamos ver os materiais, os equipamentos utilizados para a parte de acabamento do concreto, certo? Vamos começar pelo Rolleibury, que é o rolo assentador de agregados para concreto. Então esse rolo, já pelo nome a gente já vê que ele assenta a parte dos agregados. Quando a gente joga o concreto ali na laje, algumas vezes a parte de britas fica um pouco ali acumulada acima, então a gente faz uso desse rolo aí. A principal característica deste equipamento é comprimir superficialmente o concreto, assentando os agregados e proporcionando um levantamento uniforme e homogêneo da pasta e dos finos do concreto. Então ele abaixa a brita e sobe a areia e o cimento, certo? Ele também elimina as bolhas de ar aprisionadas no material, reduzindo possíveis fissuras superficiais. A aplicação deste equipamento facilita o acabamento final e diminui o desgaste das desempenadeiras. Então, como ele é um material já versátil, trabalhabilidade dele é muito superior à trabalhabilidade utilizada ali nas desempenadeiras comuns, certo? É um material bastante utilizado quando temos um concreto mais grosso, mais denso, que retém ali a parte dos agregados graúdos. Outro material bastante utilizado é o rolo float. Ele promove o alisamento com o máximo de nivelamento, cooperando na eliminação do excesso de água e do fechamento dos poros. É indicado para pisos de alta resistência e proporciona excelente acabamento e ótimo ganho de produtividade. Por ele ter essa espessura laminada fina, então o acabamento dele fica bem pleno ali. E como ele faz a retenção da água, a gente sabe que o concreto ele tem um excesso de água ali para ocasionar sua cura. Então fica sempre uma laminazinha de água em cima. Então quando o rolo float passa, vai dando aquele acabamento bem mais preciso e também vai retirando aquela água, vai puxando a água para o lado do seu operador. Fica parecendo um rodo desses de casa mesmo, certo? Também ele é um material bastante ergonométrico. O que é isso? Ele dá o encaixe dele, situado nessa região aqui, dá a possibilidade de colocar diversos tubos para aumentar seu tamanho, facilitando o manejo dele. Então o pessoal vai ficar ali com uma postura reta, evitando alguns problemas nessa parte de segurança e saúde do trabalho, certo? E também a alisadora de concreto. Hoje é a mais conhecida, a mais utilizada nas obras, pelo seu rápido desempenho, o custo-benefício dela se torna bem melhor do que alguns outros, certo? Porque trabalha rápido, dá um acabamento bom e isso tudo agrada os olhos dos construtores. A alisadora de concreto ela é utilizada não só em pavimento de concreto, como a laje, ou então pisos. Ela também é utilizada em pisos de argamassa epóxi. O funcionamento é baseado na rotação de hélices, que entram em contato direto com o piso, por isso o nome de alisadora. As hélices realmente vão alisando. Ela também é conhecida como helicóptero por conta das suas hélices, certo? Ela pode ser encontrada no mercado com diferentes pesos e tamanhos. O uso correto, portanto, está diretamente ligado ao tamanho do piso a ser alisado, ao peso da máquina e à velocidade de rotação das pás. Então, ela tem 24 a 60 diâmetros de polegada da lâmina. Então, se a gente tem um piso muito grande, a gente não vai utilizar a pequena. A gente vai tentar utilizar a maior, para cobrir mais espaço, para dar um ganho de produtividade melhor. Então a gente vê aí que vai depender de onde vai ser utilizado. Existem pisos também que,
pela sua resistência, pela sua espessura, se faz necessário utilizar a pequena, porque ele é um equipamento que vai dar uma certa tensão ali, que vai gerar um certo peso, então tem que ser evitado a utilização da grande, certo? Como funciona o equipamento? Existe basicamente dois modelos distintos de alisadora. Existe um modelo simples e existe um modelo duplo. A alisadora simples é essa que a gente está vendo aqui na tela. Ela trabalha apenas com um jogo de lâminas. Os movimentos de deslocamento são realizados manualmente, ou seja, se faz a necessidade de um operador ali para fazer o movimento que ela vai exercer, a direção, o tempo de rotação em cada local, para onde ela vai, por onde vai começar. Esse é um diferencial da simples. Já a dupla, como o próprio nome fala, ela tem dois conjuntos de lâminas, certo? Assim ela consegue trabalhar no ângulo maior, trabalha no local maior. Outro diferencial também é porque ela é um material mecânico automatizado. Então, a gente pode ver aqui na imagem, o camarada vai controlando ela como se fosse um carrinho de alisar piso. Então, ela também aí já gera um peso a mais. Depende muito dos locais e também das especificações para poder trabalhar ela. Então, a gente vê que existem esses dois tipos e as diferenças são bem simples. A questão de duas lâminas na dupla e na simples, apenas uma. E também a trabalhabilidade dela. O pessoal gosta muito da dupla porque ela vai consumir menos espaço, vai trabalhar com mais espaços e a simples com menos espaço. Porém, o custo também da dupla é bem mais elevado do que a simples. Então aí vai depender do tipo da obra, vai depender de quanto tempo se faz necessário para trabalhar, certo? Se pode ser utilizado a dupla, dependendo do peso. Então essas relaçõezinhas que se faz na obra. A que a gente vê comumente é a simples. Porém existem obras de pisos, principalmente em shoppings, que se faz a utilização da alisadora dupla, por conta da necessidade, porque tem que ser feito o trabalho rápido em shoppings, então é utilizado essa. Eu separei as vantagens no uso do equipamento. Por quê? A gente sabe que tudo tem vantagens e desvantagens. Eu coloquei as vantagens no uso do equipamento se diferenciando das outras. São inúmeros os benefícios proporcionados por esse equipamento da engenharia. Veja alguns deles a seguir. Eu coloquei otimizar o serviço e trazer economia de tempo, porque realmente, comparado com o rolo flota ali, não dá não. Uma pessoa só com aquele rolinho ali, a alisadora cobra, eu acho que 10 vezes o tempo que o rolo flota cobre. O trabalho de alisar concreto pode ser feito manualmente, entretanto, a gente utilizar a máquina, é possível garantir a agilidade e um melhor acabamento. A gente sabe que nessa parte de equipamento, sempre a trabalhabilidade é visada nisso. E também o acabamento em si, porque a gente está fazendo um piso ali para ficar bem mais acabado do que o normal, certo? Reduz consideravelmente a mão de obra, pois uma única máquina operada por uma pessoa é capaz de substituir o trabalho de muitos colaboradores. Se for uma pessoa com uma grande experiência em polir piso, ela vai, eu acho que, roubar o lugar de 5 pessoas com um rolo flota ali. Exerce também a elevada pressão sobre o piso, característica essencial para alcançar um bom acabamento. Então o piso, o rolo flota ali, a gente tem que colocar uma certa força que com a alisadora não vai precisar, por conta do seu próprio peso, certo? Tem fácil manuseio, com a possibilidade de troca das pás, de regulagem de inclinação e trabalho de diferentes rotações. É relativamente leve e eficiente, com modelos de apenas 90 kg. Requer baixo custo de manutenção,
quando utilizada e conservada de maneira correta, o que envolve principalmente a limpeza após o uso. Então ele é um material que ele não vai precisar de muita manutenção ali, como a gente vê alguns equipamentos da construção civil, certo? E quais são os principais modelos de alisadora? Os modelos de alisadora de concreto atualmente são classificados de acordo com o diâmetro de hélice, geralmente movidos por um motor a 4 tempos, a gasolina. As acabadoras de piso mais comuns são as que têm as pás com as dimensionamento de 24, 36, 48 e 60. Hoje a gente vê algumas eletrônicas, a energia, certo? Porém é mais fácil ver no mercado realmente com a gasolina. Desse modo, quanto maior a hélice, maior também a produtividade alcançada pelo equipamento, pois a área de trabalho nesse caso é aumentada. A de 60 polegadas, ela cobre o dobro da de 24. Então, quando chega alguns pisos muito grandes, se faz o uso da de 60 para poder dobrar a produtividade, certo? A alisadora de 24 polegadas, por serem menos robustas, são utilizadas muitas vezes para o acabamento dos cantos de parede e em pequenas áreas de trabalho em geral. Já para grandes galpões e outras obras de maior porte, onde há uma combinação de extensas áreas com pisos de alta resistência, aplica-se os modelos de 36, 48 e 60. Aí vai depender da produtividade, vai depender do operador, vai depender do piso, inúmeros fatores para chegar a esse ponto. As principais medidas de segurança para a utilização desse equipamento, por ser um equipamento que funciona à base de elevada rotação de hélices, bem como a emissão de intensos ruídos, é preciso atentar para algumas medidas de segurança durante a utilização da alisadora de concreto. Inicialmente, todos os colaboradores têm que trabalhar com os EPIs, com o fone, com luvas, com botas. Por quê? Ela é conhecida como helicóptero, não é à toa. Ela realmente faz zoada como um helicóptero. Você ficar ali perto dela, você passar o dia todo pulando piso sem um protetor de ouvido ali, você vai ter um grande problema. Agora, grande problema mesmo. A gente ficar ali fiscalizando, olhando, a gente já sente dor no ouvido. Imagina a pessoa que está ali trabalhando todo dia com ela. O abafador de ruídos para a proteção sonora, bem como o uso do capacete, são essenciais para a segurança dos colaboradores. Para quem conduz a alisadora de concreto, é essencial esses materiais. Não é brincadeira. Sinalizar a área de indicação da máquina em funcionamento no local também faz parte de medidas preventivas. Outra forma de garantir a segurança em relação às hélices, como descrito no texto, as etapas de alisamento demandam diferentes pás. A troca das hélices deve ser feita com a máquina desligada, certo? Também fechar o local ali com aquelas fitas é sempre bom com a sinalização, porque quem está fazendo ali às vezes não escuta alguém chegando perto, perde a sensibilidade realmente da audição e pode ocorrer algum problema ali. Também eu coloquei esse item aqui, ó. Para a definição da espessura das lajes, pode-se empregar talisca de aço, madeira ou argamassa. Por que esses materiais? Porque quando a gente está fazendo a utilização da alisadora, pode chegar ao ponto ali de colocar um plástico, alguma coisa e acabar arrancando, porque realmente ela tem força. A laje zero é aquela executada com controle de nivelamento, planejamento e textura superficial coerentes com o revestimento do piso que irá receber. Para isso, o controle de níveis é mais rígido que o convencional, empregando-se muitas vezes equipamentos de acabadores da superfície. Então, se a gente colocar ali um nivelador fraco, pode ocorrer da retirada e da perca do material ali e o operador ficar perdido, certo? Pronto, após feito isso, a gente vai entrar nos processos de cura. Muita gente sabe aqui que cura é o conjunto de medidas que tem como finalidade evitar a evaporação prematura da água. É necessária a hidratação do cimento.
Consiste em realizar o controle de tempo, temperatura e condições de umidade após o lançamento do concreto nas formas. A realização da cura é fundamental para garantir a resistência desejada na estrutura, pois evita a concorrência de fissuras plásticas do concreto, uma vez que impede a perda precoce de umidade. Então a gente sabe que o concreto ele só fica no seu ponto de cura máxima com 28 dias. Então se faz algumas medidas necessárias. O controle da cura é um controle bastante perspicaz nessa parte, a fim de evitar erros, certo? Então quem entende o que realmente a cura e para que a cura serve, consegue trabalhar com um concreto ali de alta performance e alta precisão. Essa proteção da cura precisa ser feita atentando para os seguintes fatos. A cura deve ser iniciada assim que a superfície tenha resistência à ação da água. Então, quando a gente coloca o concreto ali numa laje, no pilar, a gente tem que esperar um pouco para ele fazer uma resistência, porque quando a gente bota ele está ali ainda no seu estado mole, e se a gente acrescentar água, ele vai demorar um pouco, vai demorar até chegar essa resistência. Então a gente tem que esperar ele ficar resistindo à água. Quando a água bate nele, mas não faz forma nele, certo? No caso de laje, recomenda-se a cura por um período mínimo de 7 dias. O concreto deve estar saturado com água até que os espaços ocupados pela água sejam inteirados por produtos de hidratação do cimento. Em peças estruturais mais esbeltas ou quando empregado concreto de baixa resistência à compressão, deve-se utilizar a cura com bastante cuidado, pois essas situações ocorrem um decrescimento de resistência. Então, se a gente fizer a cura em materiais com baixa resistência, pode diminuir ainda mais a resistência. As temperaturas iniciais são as mais importantes para o concreto, sendo as baixas temperaturas mais prejudiciais ao crescimento da resistência, enquanto as altas o acelera. Então, quando for em tempo de inverno, que tiver que fazer a concretagem, tem que ter um certo cuidado ali para evitar a perda de resistência. No verão, quanto mais precisa a cura, melhor a resistência, certo? Aqui eu coloquei o pessoal fazendo a cura de laje, que é o que a gente mais vê. Aqui também, cura por aspersão, cura por cobrimento úmido numa viga. O melhor agente de cura é a água potável. Na impossibilidade de utilizá-la, podem ser empregados as películas, produtos obtidos por solução ou emulsão aquosa de resina e parafina que se dispõe durante certo prazo sobre a superfície do concreto, impedindo a dessecção prematura. Após esse período, são naturalmente destruídos ou carreados pela ação dos intempéries, restabelecendo a superfície natural do concreto. Daniel, qualquer água? Não. Para fazer a cura, é necessário averiguar teores como pH, sulfatos, corroentes. Então, tem que ser feita toda uma análise na água para poder avaliar se ela é propensa ou não para a cura. Eu já vi alguns casos de pessoas utilizarem a água sem análise, aquelas águas que vêm em caminhão-pipa que só Deus sabe de onde veio, e diminuir a resistência do concreto. Porque a gente sabe que a água é um fator fundamental ali na cura do concreto. Se a gente utilizar uma água de baixa qualidade, eventualmente o concreto vai ser de baixa qualidade e vice-versa. Então, sempre utilizar uma água de boa qualidade, uma água que você sabe a procedência, certo? Alguns tipos de cura que eu selecionei para vocês são os mais utilizados atualmente na parte da construção, certo? A irrigação periódica das superfícies. A gente vê aqui a superfície, que é uma laje. Esse método é mais indicado para lajes, pisos e em alguns casos de faces verticais.
O tempo pode variar de acordo com a resistência à compressão. Então pode chegar a 3 dias, já está apenas 3 dias de irrigação ali, já pode chegar ao máximo, certo? Porém também existem casos que são necessários os 7 dias. É de longe o tipo mais empregado e também o que costuma gerar mais dúvidas. Nesse caso, a técnica do concreto precisa estar constantemente molhado e não de maneira intermitente. Ou seja, o concreto precisa estar sempre saturado com 100% de umidade. Isso significa que não dá para ficar ali com a mangueira molhando direto. Então tem que ser utilizado métodos como os furos da mangueira para ficar irrigando ali constantemente, porque ali vai estar sempre molhado. Você não vai conseguir passar o dia todinho ali aguando, certo? Outro método também é o químico. Consiste na aplicação de produto na superfície do concreto por meio de aspersão. No caso, este já tinha um AIOS. Essa substância impede a evaporação da água e pode ser fabricada a partir de várias matérias-primas, como a parafina, PVA, VAX, cera, entre outros. A qualidade do produto é primordial, porque é ele que garante a eficácia da cura. Então é o material químico que impede que a água saia, a água que está ali no concreto, diferente da irrigação que a gente vai ter que estar aguando constantemente. Também existe a manta úmida, são usados tecidos saturados de água e capazes de reterem a umidade, como sacos de aniagem, juntas ou coberturas de algodão. Esses tecidos são mantidos úmidos e posicionados sobre a estrutura de concreto. Também podem ser usados filmes de polietileno. O pessoal vai aguando e em seguida vai jogando a manta por cima. A manta impede que a água evapore e também ela junta a água ali no seu superior. A vantagem dessa técnica é que ela economiza água, certo? Porque só vai precisar aguar uma vez, porque ela vai evitar a evaporação. Se ela está evitando a evaporação, você não vai precisar ficar irrigando, certo? Diminuindo também a necessidade do acompanhamento. Então você não vai ter que estar ali verificando todos os dias se a laje está 100% saturada ou não. Ela pode ser utilizada em locais de baixo tráfego, onde o pessoal não vai precisar ficar passando ali, certo? Porque quando o pessoal começa a pisar, pode danificar, pode acabar rasgando e vai diminuir ali a sua resistência à evaporação. Existe também a cura a vapor. Eu coloquei aqui porque ela é pouco comentada, porém ela é uma técnica que o pessoal acabou vendo que é bastante eficaz. A cura a vapor, nesse método, a cura do concreto é feita com a aplicação de UR em 100% e realizando o controle da temperatura para que se mantenha acima da temperatura do ambiente. Essa técnica é mais usada em ambientes frios ou quando existe pressa em realizar a desforma. Então, quando ele começa a aquecer ali, acaba gerando uma aceleração no processo. Ele é muito utilizado em cantos de concreto pré-moldado, fábricas de viga, de pilares, esses postes que a gente vê no meio da rua, eles sempre são utilizados em fábricas. Por quê? A gente precisa sempre de uma aceleração, porque na maioria das vezes os clientes chegam e dizem, vou precisar aqui de um concreto, vai ser essa medida para amanhã. Aí tem que utilizar as formas mais diversas. Apesar de não ser assim tão rápido, mas ele é um dos processos que proporciona a cura mais rápido do concreto, dentre esses outros que a gente viu, ele e a manta. Só que assim, esse processo e a manta ele tem 100% de eficácia, quando feito da forma correta, certo? Porque a irrigação vai depender muito da quantidade de água que a gente não consegue medir, da insolação do dia, um dia pode ser mais quente, o outro não, certo? Então,
é, esses tipos de cura aí vai variar com o local, com o método, com cada tipo de coisa, certo? Então eu vou encerrando por aqui, pessoal, essa aula inicial da gente. Deixar uma frasezinha para vocês. Uma chave para o sucesso é a confiança e uma chave para a confiança é a preparação, certo? Obrigado pela aula de hoje e até a próxima, pessoal.